abraço para você que nos acompanha nos canais Sport TV. A gente vê imagens da cidade de Nanning, no sul da China, onde há 3 semanas foi disputada mais uma edição. A edição de número 19 do Mundial de Meia Maratona, distância de 21 quilômetros. Você vê do alto. E aí o centro da cidade de Nanning, para onde a gente volta para acompanhar a largada da prova masculina. E durante a prova masculina a gente vai mostrar imagens, flash de como anda a prova feminina. Início da prova masculina, 77 corredores, entre eles o grande favorito, Zerzenay Tadesse, da Eritreia, que nesse ano de 2010 estabeleceu o novo recorde da distância com 58 minutos e 23 segundos em Lisboa, em março desse ano. Ele é o recordista mundial, ele é o recordista do campeonato e ele é o melhor, o mais rápido desse ano de 2010. Para facilitar a identificação do corredor da Eritreia, ele corre com o número 224. Temos 2 brasileiros também, né, Murá, correndo, enquanto a largada é dada nesse momento. Primeiros metros de um total de 21.097 metros. Os brasileiros são o Damião Anselmo de Souza e o Giovanni dos Santos. Como são apenas 2 brasileiros e não no mínimo 3, os brasileiros não participam da disputa por equipes. É verdade, já que eu contaria sim, mas seria o último, o somatório de pontos é feito pela colocação. Você é primeiro, é um ponto negativo e assim por diante. Como o Brasil não tem o terceiro, o ponto negativo dele seria o somatório do último colocado mais 1. Então, se chegaram, são 133, então o Brasil já recebe 134 pontos negativos, que ele praticamente te tira dessa disputa. E aí vem a desculpa, né? Por que o Brasil só tem 2 atletas, né? O atleta Gilmar Pereira da Silva, ele não pôde viajar porque ele, infelizmente, teve problemas no seu passaporte, problema de visto. Então, o Damião Anselmo da Souza, que é o líder do ranking brasileiro de meia maratona, com 1:03:57, e o Giovanni dos Santos, que é o terceiro no ranking brasileiro de meia maratona, com 1:04:31, bicampeão da Maratona de Buenos Aires, são os nossos representantes. Eles já fizeram a primeira curva é para... Correu uma meia maratona para 1:07, em Lyon, na França, para ser mais exato. A gente já viu ele ali puxando, é o mais baixinho, tá ali o pessoal da Eritreia correndo, o Tadesse está na frente, Zerzenay Tadesse, atual tetracampeão. Repito, entre homens e mulheres, em 18 anos de Mundial de Meia Maratona, é o único que conseguiu 4 títulos, exatamente um depois do outro, consecutivamente, nos últimos 4 anos de competição. São 28 anos de idade, ele que, para quem lembra, vem... Mulheres à direita, a gente faz essa passagem para acompanhar na prova masculina. Primeiro pilotão com muita gente, 20 minutos de prova. Isso representa mais ou menos 1/3. Depois de 5 quilômetros, a equipe queniana está na frente, praticamente juntinho ali da equipe da Eritreia e da África do Sul logo atrás. Passagem 14:30 nos primeiros 5 quilômetros da prova. Se a gente multiplicar isso por 4, 14, 15, dá 1 hora, dá 58, 59 minutos. Recorde mundial de 58 e 23. Aí são os 77 corredores da prova masculina. Zerzenay Tadesse, tetracampeão, é um dos favoritos. No ano passado, naturalmente, ele ganhou esse tetracampeonato na Inglaterra. E a gente está vendo aqui, ó, lá atrás, camiseta azul central com uma golinha, que não é gola, é uma aba de manga lá atrás. Uniforme brasileiro, né? O short azul. Exatamente, a gente está vendo o Damião da Silva, brasileiro, que passou ali juntinho, 1 segundinho, 14:31, junto com o pessoal, com os líderes no quilômetro 5 da prova. Damião, né, Murá, que é o líder do ranking brasileiro da meia maratona, com 1 hora, 3 minutos e 57 segundos. O Giovanni, o outro brasileiro, passou com 14:46. Mais atrás ali o Maasai. Eles passam pela ponte. Do alto, mais uma vez, a cidade de Nanning, no sul do país. Os corredores correm pelo centro da cidade, começando e terminando na praça principal, na praça comercial de Wuxiang, a praça 5 Elefantes. Tadesse está na frente. Vem ali cercado por corredores. Acompanhar os últimos metros dessa prova. Estamos nos aproximando dos 10 quilômetros, da metade da prova masculina. É o Mundial de Meia Maratona disputado há 3 semanas em Nanning, na China.
E neste domingo, os canais Sport TV, mais precisamente o Sport TV 2, mostra para você ao vivo e na íntegra a Maratona de Nova York com o Marilson dos Santos, brasileiro, participando. Disse que é um ano especial, se preparou muito bem, está há 3 meses, estava pelo menos treinando em Campos do Jordão, São Paulo. Boa sorte para o brasileiro. Sem dúvida nenhuma. A gente está chegando perto do 10º quilômetro da prova, agora no masculino. Kitawara, a gente vê por ali também o queniano. Esse é o segundo pelotão intermediário. Parcial dos 5 quilômetros, 14, dos 10 quilômetros, 28, praticamente dobrando. Exatamente, 28,49, né, o show, 28,49. E os brasileiros, nessa ordem, Damião e depois o Giovanni, passaram respectivamente em 22º e 38º colocação no quilômetro 10. Boas colocações, num total de quase 80 corredores, Morá? Levando em consideração que o melhor brasileiro foi o Ronaldo, né, que chegou ali bem colocado, terceiro lugar em 94, eu acho que não. Pra gente, estamos acostumados a ganhar com o Ronaldo, né? Quem lembra do Ronaldo. Mas a gente não pode deixar de prestigiar nossos atletas, afinal de contas é uma participação internacional, é um campeonato mundial. Aí tá 10, liderando o grupo com o Kitawara do Quênia, um pouco de Cliff, a inglesa, e também a queniana Tegla Loroupe, nenhuma delas participando dessa prova. Elas passam nesse momento pela ponte. É a Nanhu Bridge, a ponte Nanhu. Do alto você passeia, vai viajando e vai vendo a prova masculina nesse momento. É onde estão os corredores da prova masculina, o primeiro pilotão já está se definindo ali. Você vai viajando e conhecendo um pouquinho dessa região no sul da China. Faz fronteira com alguns países da Ásia. Essa cidade de Nanning com quase 7 milhões de pessoas de população. Está 10, vai ficando um pouquinho mais atrás. Os quenianos vão vencendo, eu lembro. Há também a disputa por equipes. Países com pelo menos 3 participantes. Tem os tempos dos 3 melhores somados. E ao todo, quem tiver o menor tempo consegue a vitória. O Quênia, na prova masculina, em 18 anos, conseguiu o título em 9 oportunidades. Ou seja, a cada 2 anos, o Quênia ganha uma prova. Só que o grande vencedor, o maior vencedor na prova individual é Zerzenai Tadesse, da Eritreia. Tá ali o baixinho, de short vermelho, camiseta azul. São 2 da Eritreia, 4 de Quênia e 1 etíope, brigando ali pelo pódio. No momento, todos brigando contra ele. 4 vezes, a gente não pode esquecer, 4 vezes campeão. Zerzenai da Silva chegou em 36º lugar, com o resultado final de... Perdão, vou corrigir. A Adriana Aparecida da Silva foi 25ª, 1h14:24. A Sueli Silva, a 27ª, 1h14:31. Chegou bem juntinha, a disputa foi acirrada até o final. E em 30ª, Fabiana Cristine da Silva, 1h15:10. E o resultado também por equipe, show. O Brasil ficou na 5ª colocação. Tivemos por equipes Quênia ganhando, Etiópia depois, Japão, Austrália, o Brasil com a Adriana, com a Sueli e com a Fabiana no total de 3 horas 44 minutos e 5 segundos, chegando na 5ª colocação. E sobre a prova individual, o resultado que você deu, as brasileiras chegaram no intervalo de 45 segundos, passou a primeira, 45 segundos, passou a outra e todas individualmente fizeram o melhor tempo da carreira. Exatamente, o melhor resultado pessoal de todas elas em provas de meia maratona, o que é muito bom, né, como resultado, como participação do Brasil, e todas elas muito perto, com resultado muito perto, né? E por equipes, o Brasil foi 5º, melhor, né? Resultado melhor do que a própria prata da casa, melhor do que a China, inclusive, que chegou bem para trás. Resultado muito legal da prova feminina do Mundial de Meia Maratonas, de meia maratona para a equipe brasileira. Agora a gente acompanha os últimos 20 minutos, 18, 20 minutos até o fim da prova masculina. Aí o Tadesse, o corredor que você vê aí no detalhe, mais à esquerda, mais baixinho. Esse aí, número 224. Esse é o cara. Esse é o cara, o único tetracampeão mundial em 18 anos de Mundial de Meia Maratona. Deve ser um peso, uma responsabilidade muito grande saber que você venceu as 4 últimas edições e que tem, assim, pelo menos 15 atletas em condições de te superar. E olha, é ele, Eritreia e aí os 3 quenianos mais altos, maiores do que eles, querendo superá-los. É uma missão realmente... São eles, Kiprop, Kitawara e Kipruto. O Segai da Eritreia é o que está mais ali no alto, com o uniforme igual ao do Tadesse. Zerzenai Tadesse, praticamente na mesma distância do Kipruto, do Kitawara e do Kiprop. Depois o do Segai, de quem falamos. E mais atrás ainda o queniano Masai, com 12 segundos de diferença.
A gente já falou do Serzenay Tadesse, né, como um grande favorito, com 4 vitórias. E ali a gente tem aí os quenianos, aí eles estão aparecendo nesse momento. O 247 Wilson Kiprop, ele que já correu 2:09 em maratonas, tá? Ele já correu em Lyle esse ano, abaixo de 1 hora numa meia maratona, e um atleta que gosta muito de correr em rua. Ele praticamente não tem participação em provas de pista. Ele gosta muito de correr em rua e, como a gente já falou, ele tem o título africano dos 10.000 metros realizados agora em julho. Ele é um atleta de apenas 23 anos de idade. É o Kipruto. Depois a relação do 12º, 13º, 14º em diante. 15 quilômetros ou praticamente 3/4, 75% da prova. Últimos 15 minutos aproximadamente. São os corredores correndo pela rua de Nanning, no sul da China, na prova do Mundial de Meia Maratona, disputado no mês de outubro em Nanning, no sul do país. Tadesse vai ficando um pouquinho para trás. Kipruto, Kitawara, Kiprop e Tadesse. Quênia e Eritreia. O Kipruto é o número 248, na verdade o número a gente não está vendo aqui, ele está atrás da blusa do atleta, na frente a gente tem um nome de guerra, digamos assim, o nome que mais se destaca, chama-se Silas Kipruto, atleta queniano, que gosta muito de correr provas de 3.000 a 10.000 metros, ao contrário dos demais atletas que preferem as distâncias de meia maratona e maratona. Esse é o Mundial de Meia Maratona e neste domingo, nesse fim de semana, nos canais Sport TV, temos a tradicionalíssima Maratona de Nova York. Domingo, a partir do meio-dia, no Sport TV 2 e ao vivo, com a prova inteira. Você pode acompanhar essa prova com a participação do brasileiro Marilson dos Santos, bicampeão da corrida. Na disputa por equipes, lembrando, às vezes temos países com 5 corredores, mas quem tem países com pelo menos 3 representantes participa também dessa prova por equipes. Os 3 mais rápidos têm os tempos somados e aí a gente tem a vitória. Por exemplo, na prova feminina, o Quênia com Kiplagat, Aruzei e Chepkirui acabou conseguindo a prova, o título também nessa modalidade. Trata-se do somatório, como eu já falei, o somatório de pontos negativos de acordo com a sua participação. O atleta em primeiro colocado, o Quênia, foi primeiro, terceiro e quinto. Então é 1 mais 3 mais 5 dá 9, ok? Então menos 9 é a pontuação que ele leva para a marcação de resultados por equipes. Com essa pontuação na prova feminina, a equipe brasileira, formada por Adriana Aparecida da Silva, Fabiana Cristine da Silva e Sueli Pereira da Silva, ficou na 5ª colocação. A vencedora na prova individual acabou sendo Florence Kiplagat, do Quênia. Quênia, com essa vitória na prova feminina, acaba sendo o país na prova feminina, agora em 19 anos de provas, com o maior número de vitórias, passa em 1 vitória a Inglaterra, tem 5 vitórias contra 4 da Inglaterra. A gente viu ali o Samuel Tsigai, o atleta que é companheiro do Serzenay Tadesse, atleta da Eritreia, que está no momento em 5º lugar. E aí fez em 14:30, 28:49. A gente via ali a diferença a cada 5 quilômetros que ele corria. Teve uma diferença de 5 para 10 quilômetros de 14 e alguma coisa, de 10 para 15, de 14 cravado. Tá aí a parcial agora do Tadesse. 14:30 ele fez os primeiros 5 quilômetros, depois fez em mais 14:19, chegando ao todo a 28:49 os 10 quilômetros, e aí baixou um pouquinho também até o 15º quilômetro. 47 minutos e 9 segundos, pouco mais de 10 minutos até o fim da prova. Quem ficou agora foi o terceiro queniano, né? A gente ainda não falou sobre ele, que é o Sami Kirob Kitawara. Tá aí ele? Ele tá, exatamente, parece que ele estava adivinhando eu falar. Ele tá ficando agora para 4º lugar na prova, na terceiro, né? 1, 2, 3, ele é o 4º no momento. Ele que já correu esse ano, em janeiro, uma meia maratona em Abu Dhabi. Correu abaixo de 1 hora também e teve participação importante no último campeonato mundial de meia maratona. A gente viu os créditos ali de cada um desses 4 corredores no pelotão da frente, no quilômetro 5, no quilômetro 10 e no quilômetro 15, com o intervalo em que eles fizeram essa distância entre o quilômetro 5 e o 10, e o 10 e o 15, naturalmente eram números muito parecidos, porque eles estão correndo desde o início da prova, basicamente na mesma batida. Deixa eu fazer uma correção ali. O Kitawara está em terceiro e aquele que caiu para 4º é o Silas Kipruto. Eu já havia comentado alguns detalhes sobre a sua carreira. É aquele que gosta de correr de 3 a 10.000 metros e não tinha citado as performances do Kitawara, que a gente viu que está em terceiro lugar. A gente viu ali rapidamente o Centro Internacional de Exibição e Convenção de Nanning, na China, construído numa área de quase 1.000 hectares.
Volta Tadesse a ficar na liderança, o único tetracampeão mundial entre homens e mulheres nesses 18 anos de provas no Mundial de Meia Maratona. Para você ligado aqui nos canais Sport TV. Tem um pouco da arquitetura futurista dessa cidade no sul da China, a cidade de Nanning, com quase 7 milhões de pessoas na população. E uma informação sobre os brasileiros, a gente que tinha expectativa do Damião de Souza, que passou o primeiro 5º quilômetro ali no grupo, na verdade ele era o 15º atleta, né? Ali no bolo, digamos assim, o Damião que caiu no quilômetro 10 para a 22ª colocação, mas ele tem informações que ele vem bem. Agora no 15º quilômetro ele já baixou e já é o 19º. Brasileiro nos primeiros 5 quilômetros pôde ser visto ali no primeiro pelotão, que tinha 15, 20 corredores. A Tadesse com 51 minutos na frente. Em março desse ano, em Lisboa, capital portuguesa, estabeleceu o novo recorde mundial da distância. Fez 58 minutos e 23 segundos. No 15º quilômetro, o outro brasileiro apareceu em 39º lugar. O outro brasileiro é o Giovanni dos Santos. O Quênia ganhou 9 das 18 provas desse Mundial de Meia Maratona desde 92. A cada 2 anos, uma vitória do Quênia. O que não acontece nos últimos 4 anos. Só deu Eritreia com esse baixinho aí, o Tadesse. Zerzenai Tadesse. E chegando perto do 17º quilômetro, ele vem liderando mais uma vez. Será que é a 5ª vitória dele? A gente já sabe, você não, expectativa, hein? A prova foi disputada há 3 semanas, exatamente há 3 semanas, em Nanning, na China. Aí o Tadesse vem trazendo com ele o Kiprop. Pelo jeito a prova vai ficar entre esses dois, Eritreia e Quênia. A disputa feminina teve a disputa ali até o finzinho, nos últimos 5 quilômetros, boa demais, entre Quênia com a Kiplagat e com a etíope Tuni. Kiplagat ficou o tempo todo na frente, no finzinho conseguiu abrir. Nesses últimos quilômetros, quem está na frente é o corredor da Eritreia. Pelo menos quem estava na frente. Nesse momento, quase 53 minutos de prova. Menos de 3 quilômetros para o fim, que próprio ali vai emparelhando. Tadesse tenta responder. É um atleta mais alto, mais longilíneo, tem uma passada maior. Tadesse faz um pouco mais de força, mas continua dizendo que ele é o cara, hein? Kitawara do Quênia em terceiro. Seu compatriota Kipruto na 4ª colocação. O título vai ficar, pelo jeito, entre esses daí. Que próprio mais atrás, já deu aquela olhadinha para trás. Tá aí Tadesse, primeiro plano, bem de pertinho para você, o corredor da Eritreia. Quase que no seu encalço, no seu calcanhar, o queniano. Passamos de 53. Eles já vão chegando na Praça Wuxiang, a Praça 5 Elefantes, no centro da cidade de Nanning, de onde eles partiram na largada e onde eles chegam para o grande final da prova. Mundial de Meia Maratona 2010, 19ª edição. O último vencedor foi esse daí, 2007, 2008, 2009. Começou a sua sequência de vitórias em 2006. É o tetracampeão único entre homens e mulheres. Venceu o Mundial, inclusive, em 2008 no Rio. Zerzenai Tadesse da Eritreia é o cara a ser batido. Vai tentando ali o Kiprop do Quênia. 4 vezes campeão e recordista mundial para a distância. 58 minutos e 23 segundos, está 4 minutos exatamente nesse instante, 21, 22, 23, do seu recorde mundial. Kiprop já emparelha de novo, está do lado. Mesma passada, basicamente. Lá vem Kiprop. O queniano força, vai tentar ultrapassagem. Nesse momento, 54 minutos e meio de prova, o queniano está na frente. Tadesse vai buscando de um lado para o outro, pela direita, pela esquerda. Tadesse tá boa demais. A corrida da meia maratona é o mundial da distância. E Tadesse não gosta de correr atrás. Ele se sente mal, ele gosta de correr na frente. Ele já deu declarações a esse respeito. Ele prefere correr na frente e ir embora. Então, se colocar ele atrás, ele fica assustado. 55 minutos nesse momento. Kiprop e Tadesse, quem está liderando? Até no visual fica difícil. Agora um pouquinho mais fácil. O queniano aperta o passo. Tenta acelerar, tenta ganhar uma boa diferença até o fim. Sami Kirop Kitawara do Quênia. Esse é o terceiro colocado. 55 minutos de prova. Está na terceira colocação. Silas Kipruto, também do Quênia, em quarto. E Samuel Tsegai da Eritreia está na 5ª colocação. Faltam menos de 2 quilômetros. A gente continua acompanhando o terceiro colocado e já a gente vai voltar para ver o Wilson Kiprop. Expectativa para ver quem vai ganhar o Mundial de Meia Maratona na corrida masculina. Na corrida feminina, vitória do Quênia com Florence Chebet Kiplagat.
A Adriana brasileira ficou em 25º, a Sueli em 27º e a Fabiana em 30º. As brasileiras por equipes ficaram na quinta, na honrosa e muito boa quinta colocação. Foi quase ali no limite o Tadese. Veja que ele foge realmente da presença do Kiprop nesse momento. Já olhou para o seu adversário, olhou para a direita também, está à sua esquerda, a direita de quem olha para a televisão, o seu adversário, 56 minutos. Estão a 2 minutos nesse momento do recorde mundial de 58,23. Tadese agora vai ficando para trás. Vai acelerando Tadese. Tenta o corredor da Eritreia. Kiprop continua se mantendo à frente. Mais atrás dá para ver as pernas do Kitawara. Agora nem isso mais. A câmera vai fechando na imagem para você no detalhe. Kiprop, o queniano à esquerda, à direita, o corredor da Eritreia, Zerzenai Tadese. Esse recorde mundial de 58,23 que ele estabeleceu em Portugal em março foi 10 segundos mais rápido que o recorde mundial anterior. Quem vence? Será que os dois vêm para tempo para recorde mundial? Que, detalhe, dá um bônus de R$85 mil para quem bateu o recorde. Quem conseguir a vitória leva R$51 mil. Valores em moeda nacional, né? Fazendo nossa a conversão moeda, com dólar a 1,70, né? É verdade. Nós estamos chegando agora pertinho já estamos em cima praticamente do olha aí, ó, 20º quilômetro da prova, 57,10. Últimos 5 quilômetros percorridos a 14 minutos e 21 segundos. Falta 1 quilômetro. Falta aproximadamente 3 minutos até o final. Pelo jeito, eles não vêm para recorde mundial. Seria impossível correr em 1 minuto esse quilômetro. Nós estamos aquém do recorde mundial, não vai ser dessa vez. Mas a disputa já vale por si só. Vem para 59 muito, 1 hora e pouquinho. Tadese, os dois estão praticamente lado a lado. Quem vai vencer o Mundial de Meia Maratona? Essa é a prova masculina do alto, a cidade de Nanning, na China, no sul do país. Tadese, Kiprop, Eritreia e Quênia. Eles já abriram 10 segundos do terceiro colocado, que é o Kitawara, e dos demais eles já abriram quase 30 segundos, hein? Um show de transmissão para você do Mundial de Meia Maratona, disputado desde 92, começou a ser disputado na Inglaterra, esse ano aterrissou, chegou até a China e a gente vê a disputa de um outro ângulo, diferente, um pouco mais de trás, com os corredores se distanciando na frente, um telão lá no alto. A prova vai terminar, menos de 2 minutos. Mais de 20 quilômetros percorridos é a meia maratona com 21.097 metros de distância, aproximadamente 21,1 quilômetros. Esse é o corredor de número 249, o terceiro colocado, Sami Kiprop, Kitawara. Tadese nesse momento está na frente. É hora do sprint final praticamente. Tenta o corredor, o inédito pentacampeonato. Esse seu tetracampeonato já é inédito. Tenta aumentar ainda mais a sua vantagem em relação aos demais. Do alto, centro da cidade de Nanning. Eles vão se aproximando da praça, a praça comercial Wuxiang. O Damião, atleta brasileiro que esteve no último Mundial de Cross 2008, Damião de Souza, número 210, passou em 18º lugar no 20º quilômetro. Boa colocação para o brasileiro, 77 homens largaram. Meia parcial do corredor entre 10 e 15 quilômetros, 14, entre 15 e 20, 14 e 20. Eles vão se cansando um pouquinho. Tadese está na frente do Kiprop. Tadese vem para a vitória, vem para o pentacampeonato. Kiprop em cima. Não dá para relaxar. Tadese chegou a ficar atrás nos quilômetros 19 e 20. Kiprop tenta emparelhar. É as parciais do Kiprop. Entre os quilômetros 5 e 10, 14, 19, 14 e agora 14 e 20. Vem praticamente na mesma batida. Naturalmente as parciais são muito próximas, lado a lado, Murá. É impressionante. Menos de 1 minuto para o fim. O público em Nanning, na China, vai acompanhando atentamente. Então aí os dois, Tadese. A chegada é mais para a direita ou para a esquerda de quem está olhando para a televisão. Para a direita de quem está correndo. Tadese e Kiprop. Impressionante, os dois no limite. Tadese à esquerda, Kiprop à direita. Kiprop tenta a primeira vitória. Tadese tenta o pentacampeonato. Quem vai vencer? Recorde mundial, recorde do campeonato. Os dois já ficaram para trás. Eles vêm para 1 hora. Kiprop na frente. Cansou, Tadese. Kiprop no sprint, já comemorando, levanta os braços, ele bate o tetracampeão da prova e vence o queniano Wilson Kiprop, consegue a vitória com 1 hora e 7 segundos, deixando para trás o tetracampeão da distância, Zerzenai Tadese. Kitawara, nesse momento o queniano vai cruzando a linha de chegada e que
chegada, Cláudio Murat. Maravilhosa. A Tadese sentiu, ele chega mancando, não sei, ele chegou mancando ali nos últimos 20 metros. Eu diria que a disputa começou nos últimos 200, um sprint sensacional, 1:00:07. Não é um espetáculo de resultado, mas é surpreendente do jeito que a prova foi vencida. Uma meia maratona, onde nos últimos 20 metros, a prova simplesmente, Wilson Kipro desistiu e o Tadese desistiu e o Wilson Kipro do Quênia venceu, surpreendendo a todos, pois acabou com uma hegemonia de Zerzenay e Tadese, que vinha vencendo os 4 últimos campeonatos mundiais. A gente teve Kiprop, Tadese, depois Kitawara chegando na 3ª colocação. O também queniano Kipruto cruzou na 4ª colocação. O Tsegay a gente vai ver cruzando nesse momento, com 1h, 1 minuto e 13 segundos. Seu melhor tempo na temporada, chegando na 5ª colocação. Os demais corredores passando na disputa por equipes, com os tempos do Kiprop, do Kitawara e do Kipruto, com a premiação negativa. O Quênia também consegue a vitória por equipes na prova masculina. Isso aconteceu também na prova feminina. Depois, na disputa por equipes, tivemos Eritreia, Etiópia, Japão e África do Sul. Ou seja, Cláudio Murat só deu Quênia no individual e por equipes, no masculino e no feminino. Não é à toa que é um país que vem produzindo atletas em massa e realizando, grandes feitos da história do atletismo. A gente tem a participação agora também dos brasileiros que estão aí, completando a prova. 17º colocado, muito bom para o Damião de Souza, brasileiro, com 1:03:07. Melhor tempo na carreira. O melhor resultado pessoal do atleta. O Giovanni ainda não chegou, mas ele estava ali em 40º lugar. Agora o resultado da prova masculina, que a gente acabou de acompanhar, com o Kiprop, também queniano, com 1h07, chegando 4 segundos, com um sprint final sensacional na frente do atual tetracampeão, não mais campeão, mas que já ganhou 4 vezes, da Eritreia, Zerzenay Tadese. Os brasileiros chegaram repetindo a informação do Murat. Damião na 17ª colocação, Giovanni na posição de número 40. Tá aí a relação dos corredores. Grande abraço para você que nos acompanha nos canais Sport TV. A gente vê imagens da cidade de Nanning, no sul da China, onde há 3 semanas foi disputada mais uma edição. A edição de número 19 do Mundial de Meia Maratona, distância de 21 quilômetros. Você vê do... E aí o centro da cidade de Nanning, para onde a gente volta para acompanhar a largada da prova masculina. E durante a prova masculina a gente vai mostrar imagens, flash de como anda a prova feminina. Início da prova masculina, 77 corredores, entre eles o grande favorito, Zerzenay Tadese da 133, então o Brasil já recebe 134 pontos negativos, que praticamente te tira dessa disputa. E aí vem a desculpa, Por que o Brasil só tem 2 atletas, O atleta Giomar Pereira da Silva, ele não pôde viajar porque ele, infelizmente, teve problemas no seu passaporte, problema de visto. Então, o Damião Anselmo da Souza, que é o líder do ranking brasileiro de meia maratona, com 1:03:57, e o Giovanni dos Santos, que é o 3º no ranking brasileiro de meia maratona, com 1:04:31, bicampeão da Maratona de Buenos Aires, são os nossos representantes. Eles já fizeram a primeira curva é para... Correu uma meia maratona para 1:07 em Lyon, na França, para ser mais exato. A gente já viu ele ali puxando, é o mais baixinho, tá ali o pessoal da Eritreia correndo. O Tadese tá na frente, Zerzenay Tadese, atual tetracampeão. Repito, entre homens e mulheres, em 18 anos de Mundial de Meia Maratona, é o único que conseguiu 4 títulos, exatamente um depois do outro, consecutivamente, nos últimos 4 anos de competição. São 28 anos de idade, ele que, para quem lembra, vence... Mulheres à direita, a gente faz essa passagem para acompanhar na prova masculina. Primeiro pilotão com muita gente, 20 minutos de prova. Isso representa mais ou menos 1/3. Depois de 5 quilômetros, a equipe queniana está na frente, praticamente juntinho ali da equipe da Eritreia e da África do Sul logo atrás. Passagem 14:30 nos primeiros 5 quilômetros da prova. Se a gente multiplicar isso por 4, 14, 15, dá 1 hora, dá 58, 59 minutos. Recorde mundial de 58:23.
Aí são os 77 corredores da prova masculina. Zerzenay Tadesse, tetracampeão, é um dos favoritos. No ano passado, naturalmente, ele ganhou esse tetracampeonato na Inglaterra. Eritreia, que nesse ano de 2010 estabeleceu um novo recorde da distância com 58 minutos e 23 segundos em Lisboa, em março desse ano. Ele é o recordista mundial, ele é o recordista do campeonato e ele é o melhor, o mais rápido desse ano de 2010. Para facilitar a identificação do corredor da Eritreia, ele corre com o número 224. Temos dois brasileiros também, né, Murá, correndo, enquanto a largada é dada nesse momento. Primeiros metros de um total de 21.097 metros. Os brasileiros são o Damião Anselmo de Souza e o Giovanni dos Santos. Como são apenas dois brasileiros e não no mínimo três, os brasileiros não participam da disputa por equipes. É verdade, já que eu contaria sim, mas seria o último, o somatório de pontos é feito pela colocação. Você é primeiro, é um ponto negativo e assim por diante. Como o Brasil não tem o terceiro, o ponto negativo dele seria o somatório do último colocado mais um. Então se chegaram... E a gente está vendo aqui, ó, lá atrás, camiseta azul central com uma golinha, que não é gola, é uma aba de manga lá atrás. Brasileiro, né? O short azul. Exatamente, a gente está vendo o Damião da Silva, brasileiro, que passou ali juntinho, um segundinho, 14:31, junto com o pessoal, com os líderes no quilômetro 5 da prova. Damião, né, Murá, que é o líder do ranking brasileiro da meia maratona com 1 hora, 3 minutos e 57 segundos. O Giovanni, o outro brasileiro, passou com 14:46. Mais atrás ali o Massai. Eles passam pela ponte. Do alto, mais uma vez, a cidade de Nanning, no sul do país. Os corredores correm pelo centro da cidade, começando e terminando na praça principal, na praça comercial de Wuxiang. A Praça 5 Elefantes.